Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. Esse é um vídeo um pouco diferente do tradicional, porque ao invés de trazermos aqui uma resenha ou uma dica de leitura, a gente vai estar compartilhando uma leitura conjunta que eu e a Ellen estamos fazendo ao mesmo tempo. Como que surgiu essa ideia? Tem uns 2 anos atrás, eu li Jane Eyre, né, porque eu já tinha ouvido sobre a Charlotte Brontë e tal, as irmãs Brontë. Estava de promoção na Amazon e comprei, li, e assim, enquanto eu lia uns 30% do livro, eu ia comentando com a Ellen. Só que chegou num momento que eu falei assim, não, você vai ter que ler isso aqui, você vai me dar seu ponto de vista. E aí o que eu fiz? Comecei a anotar a leitura, meus comentários, já que eu não era possível compartilhar. Depois a Ellen leu, a gente fez vários comentários sobre esse livro, e aí pesquisando mais informações dessas irmãs Brontë, descobrimos que a grande maioria das pessoas que amam Jane Eyre não gostam de um outro livro que foi escrito pela irmã da Charlotte, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Se você acompanha o nosso canal, não é a primeira vez que você escuta esse sobrenome Brontë. Emily Brontë era irmã de Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre. Tem resenha aqui no canal desse livro. E Jane Eyre deu o que falar, porque muita gente vê o livro como romance, no sentido romântico da coisa, mas tanto eu quanto Wesley, principalmente, vimos como uma grande crítica aos relacionamentos abusivos da época, em que o papel da mulher era aceitar tudo, se anular e ter um lindo sorriso no rosto. Não é consenso, sim, mas assim, a grande maioria das pessoas ou gosta de um ou gosta de outro. Dificilmente eu encontrei pessoas que falaram assim, nossa, os dois são lindos, maravilhosos. Não, sempre um vai falar assim, Que amam e outras que detestam. é confuso e o outro é bom. Um é raso, o outro é profundo. Tem sempre uma discussão assim. A gente encontrou numa promoção o livro Morro dos Ventos Uivantes, e esse aqui eu ganhei de aniversário da minha amiga. Então, como tínhamos 2 volumes... Wesley e eu resolvemos ler esse livro ao mesmo tempo, só que sem comentar um com o outro. Nós vamos gravar as nossas impressões e só assim vamos descobrir o que o outro está pensando. Cada um ter a sua percepção e a gente compartilhar de uma forma a descobrir mais ou menos junto com vocês como que cada um pensa e como que cada um está vendo essa leitura. A gente meio que começou essa leitura agora, até porque a gente está em cidades diferentes no momento, por questões de trabalho, mas vamos fazer essa leitura meio que em conjunto. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se quiser acompanhar mais de perto, nos siga no Instagram, @quemleganhamais. E se quiser aproveitar e ler com a gente, você pode adquirir o livro pelo link que nós vamos deixar aqui embaixo na descrição. E comprando por este link da Amazon, você apoia o nosso canal. Outra forma de nos apoiar é deixando aí os seus comentários, a sua curtida e compartilhar com seus amigos. A versão que eu estou lendo é a versão da editora Princípios. Eu gosto dessa editora porque, de forma geral, os preços são bem acessíveis, são mais democráticos. Só comentando sobre a minha edição, então esse livro aqui é de capa dura, edição clássicos da Zahar. E então, primeiramente, eu gostaria de dividir com vocês as minhas expectativas. O que eu imaginei quando eu peguei esse livro para ler. Eu imaginei que seria um livro muito bom, porque se Emily Brontë for sagaz igual a sua irmã Charlotte, provavelmente nós vamos ter muitas críticas e ironias, e eu adoro livros assim. Eu sou uma pessoa que acabo criando ranços com outras pessoas. Esse é um dos meus defeitos de caráter. E assim, quando eu pego o ranço, ele, para sair, demora muito. No livro da Jane Eyre, eu fiquei com muito ranço dos personagens masculinos que tem aqui e do arco da Jane. Eu acho assim que chega no final, pra mim, não é uau, que lindo, que emocionante. Pra mim, né? Eu sei que tem gente que gosta e tá tudo bem. E aqui no livro, a minha grande dúvida é, será que eu vou ter ranço igual eu tive da Jane Eyre? Porque para mim, esses livros, eles foram escritos, e a grande parte da literatura, não toda, mas assim, a grande parte é, de uma certa forma, fazer uma crítica, fazer um apontamento, mostrar determinadas situações para que gere uma reflexão, gere um pensamento e tal. Nem sempre, isso é a minha leitura, nem sempre isso é para falar assim, ó, gente, essa é a perfeição. Às vezes
é crítica. E eu leio esses livros aqui com esse pensamento assim, eu acho que elas estão criticando algo. Pode ser que não, mas a minha leitura acaba sendo assim. E aí eu queria saber se eu ia conseguir criar ranço já no começo, assim, do livro, como seria. Pelo título e por alguns comentários que eu já ouvi, eu imagino que tenha um ar um pouco sombrio, de suspense, terror, sei lá, mas eu não gosto dessas coisas não. Mas se tiver, eu suporto em nome das prováveis críticas que eu vou encontrar aqui. E eu já ouvi dizer que a história envolve alguma coisa relacionada a racismo. E eu estou curiosa para saber como Emily Brontë vai abordar isso aqui. Quando eu comecei a ler o livro, eu já senti aquele gostinho de clássico. Porque uma linguagem muito refinada, né, gente? É outros 500. Estou achando muito legal a escrita dela. É muito interessante, ela consegue descrever os personagens em poucas coisas, assim, com algumas palavras a gente consegue já meio que imaginar ou traçar um perfil, seja psicológico, seja do jeito e tal, e isso para mim é muito legal, porque já minha cabeça ela vai formando o personagem, e aquele personagem vai se materializando, e aí fica mais fácil. Então quando o autor consegue entregar algumas características, e essas características envolvem a parte física, emocional, alguns trejeitos, assim, para mim fica muito bom e eu gosto bastante quando isso acontece. Logo no início, eu notei um suspense, porque eu imaginei que o narrador era uma mulher, mas descobri que é um homem. E a história começa então em 1801. E o narrador descreve um vizinho sisudo, mal-humorado, que ele possui. Na verdade, esse vizinho é inquilino desse mal-humorado, cujo nome é Heathcliff. E o narrador é o senhor Lockwood, que eu vou chamar aqui de Lock para ficar mais fácil. Então vamos às minhas primeiras impressões referente aos 3 primeiros capítulos do livro. Então já no primeiro capítulo a gente conhece alguns dos personagens que vão aparecer aqui no livro. Não sei se eles serão constantes até o final, como que vai ser, mas é claro que 2 homens já são citados aqui, que é o senhor Heathcliff. Na minha cabeça eu leio Heathcliff, não sei se assim se pronuncia, mas na minha cabeça faz muito sentido. Também tem o senhor Lockwood. Então, esse Heathcliff é o dono de uma propriedade, Lockwood é o seu inquilino. E aí, nos primeiros capítulos, a gente vai ver uma interação entre esses 2. No início do capítulo 2, eu já tive um gostinho do que será Emily Brontë. O senhor Locke, descrevendo a governanta, a casa, ele diz assim: a governanta, uma senhora de aspecto matronal, herdada como um móvel embutido junto com a casa. E se você lê isso aqui e não consegue ver a crítica por trás, eu acho que você tem que repensar o seu círculo social. Esse trecho mostra a desumanização, tanto de escravizados, servos, trabalhadores, pessoas encarregadas de servir outras pessoas, sempre foram vistos pela camada mais poderosa da sociedade como meros meios de produção. E isso é complicado. Outra parte que é um prato cheio para mim é quando o Sr. Locke descreve a Catherine, uma moça que ele encontrou na casa de Heathcliff, quando estava sem o que fazer, foi lá passear ou passar o tempo. Ele diz assim: ela era esguia e aparentava mal haver saído da adolescência. Tinha formas admiráveis e o mais lindo rostinho que eu já tive o prazer de contemplar. Feições pequenas e pele muito branca, cachos loiros, ou melhor, dourados, pendendo frouxos em seu pescoço delicado, e seus olhos, se eles tivessem uma expressão agradável, isso teria sido irresistível. Nossa, quando eu leio esse tipo de coisa, me dá até um trem ruim, porque é o retrato do que era comum antigamente, infelizmente até hoje, meninas mal saírem da adolescência e já serem objeto de desejo e até mesmo propriedade dos homens, em geral, homens bem mais velhos. Inclusive, o próprio Sr. Locke, ele suspeita que essa moça era a esposa de Heathcliff, e depois que Heathcliff nega, diz que ela é sua nora, então Locke se desculpa e diz assim: percebendo a minha gafe, tentei corrigi-la. Eu deveria ter reparado que havia uma diferença de idade grande demais
entre as partes para que houvesse alguma probabilidade de que fossem marido e mulher. Um tinha cerca de 40 anos, um período de vigor mental no qual os homens raramente alimentam a ilusão de que as garotas se casam com eles por amor. E no primeiro capítulo eu achei interessante os dois homens que apareceu aqui. É claro que o Radcliffe, ele parece ser um senhor assim muito fechado, muito reservado. E o Lockwood, no começo, ele pareceu para mim tranquilo, mas com o decorrer dos capítulos, então o 2 e o 3, eu já comecei a ficar assim com o Lockwood, porque assim, o cara chato, muito, muito mimado, e assim, já começou ali uma falta de sem noçãozice. Isso, uma falta de sem noçãozice. Vocês entenderam. E Radcliffe, ele sempre calado, sempre calado. Nos outros dois capítulos, a gente já conhece algumas outras pessoas também, que é a senhora Radcliffe, Ernie Shaw, Zillah Joseph. Então, essas são as primeiras pessoas aqui. Interessante que as irmãs Brontë eram filhas de um reverendo anglicano, e eu acho super interessante que isso não as impedia de fazer críticas à religião em seus livros. E eu já encontrei várias jogadas da Emily Brontë aqui já no início. Tem uma parte que diz assim: a vaca vermelha não morreu por acaso e seu reumatismo não pode exatamente ser considerado uma providência divina. Essa é uma crítica importante à prática religiosa cega que atribui todos os acontecimentos deste mundo a Deus. E isso é muito perigoso, gente. Sinceramente, só funciona com quem pensa pouco ou tem medo de pensar. Reflita um pouquinho aqui comigo. Se todos os acontecimentos deste mundo que nós vivemos são atribuíveis a Deus, a gente não tem responsabilidade sobre nada. Além do mais, para mim, não faria sentido acreditar em um Deus tirano, assim, que determina todas as coisas, que você não tem o poder de escolher. Cuidado com a fé cega. Eu escuto cada coisa por aí que me dá até um arrepio na alma, e é muito fácil não se responsabilizar por suas escolhas ou até mesmo não admitir as suas incertezas e se esconder atrás da sua covarde desculpa maquiada pela vontade de Deus. Depois vocês acham ruim que existem ateus, né? Uma fé cega é algo infantil e desinteligente. E uma outra crítica muito interessante aqui é a religião que prega comportamentos ao invés de pregar princípios. Em um sonho que o Sr. Locke teve, ele estava ouvindo um sermão e o sermão era complicado. Ele diz: que sermão? Era dividido em 490 partes, cada uma exatamente igual a uma fala comum proferida do púlpito e cada uma discutindo um pecado diferente, onde ele, quem estava pregando, buscava esses pecados, eu não sabia dizer. Ele tinha uma maneira peculiar de interpretar o texto e parecia ser necessário que o irmão pecasse diferentes pecados em cada ocasião. Eles eram de natureza muito inusitada, estranhas transgressões que eu jamais havia imaginado antes. Ah, como fui ficando cansado. E no fim, o sermão acaba em agressão física. E é sobre isso, né? Se você acha no direito de usar a religião para determinar detalhes fúteis do comportamento de outra pessoa, isso só vai resultar em confusão. Isso não produz amor, não produz bondade, não produz os frutos do Espírito. E para dar uma aliviada nesse clima, vamos para a parte humorada do livro. Eu morri de rir na parte que o Sr. Locke, quando está na casa lá de Heathcliff pela segunda vez, e Catherine pergunta se ele foi convidado para o chá. Ele responde: eu ficaria feliz de tomar uma xícara. Aí ela repete: você foi convidado? Ele responde: não. E aí ela devolve o chá para a lata com o semblante fechado. Isso pode parecer rude? Pode, mas convenhamos, né? É bem chato você ir em um lugar onde você não foi convidado. Além de uma falta de educação, eu acho um desrespeito. Fica a dica aí, só vá onde for convidado. A dinâmica da família Radcliffe
é uma dinâmica muito, muito calada. Eu consigo sentir a atmosfera daquele local por eu ter vindo de uma família onde eu tenho, né, um pai muito calado e uma mãe também que muitas vezes fica quieta. Então, assim, o ambiente, eu consigo imaginar essa atmosfera. Eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia de como que era esse ambiente. Estou aqui na página 24. E todos nós, incluindo o jovem rústico, instalamos-nos ao redor da mesa. Um silêncio austero prevalecendo enquanto fazíamos nossa refeição. Pensei que, se lhe causar aquele mal-estar, era minha obrigação dissipá-lo. Não deviam se sentar à mesa todos os dias de modo tão sombrio, taciturno. E era impossível, por pior que fosse o seu humor, que aquelas caras fechadas fossem as do seu cotidiano. Então, para muitas pessoas com cara fechada o tempo inteiro é muito estranho. Eu li isso aqui e falei assim, ok, consigo me visualizar, mas eu sei que isso é estranho. Então, isso já me dá uma certa noção de como que é o ambiente da família Radcliffe. E um outro trecho aqui, Lockwood falando aqui, ó. Comecei a me sentir positivamente deslocado naquele agradável circo familiar. A atmosfera deprimente sobrepujou o reluzente conforto físico ao meu redor e neutralizou-o, e decidi tomar mais cuidado antes de me aventurar sobre aquele teto uma terceira vez. Então, Lockwood aqui ele já meio que repensa um pouco se ele volta ali naquele local, porque ele já sentiu um certo estranhamento. E aí, tá aí, tudo bem. O porquê desses estranhamentos, provavelmente acredito muito que o livro ele vai fazer essa volta e a gente tentar entender o que aconteceu ali para essa família ser assim tão fechada, tão poucas pessoas, né? Um homem, uma mulher e 3 servos, né? Um casal ali. Então, iremos ver o que vai acontecer. Durante essa leitura, confesso que eu não vou vir aqui para fazer um apanhado personagem por personagem, compartilhar coisas muito claras do livro, mas sim fazer uma leitura para a gente, quem sabe, tirar algumas lições e pensar e refletir sobre. E uma das primeiras lições que eu consigo tirar aqui é o seguinte, pelo menos é o que eu estou percebendo até agora, não sei se isso vai continuar até o final, mas quem está contando a história não é a pessoa, então a gente vai ouvir, ou vamos ler, né, a história do ponto de vista de uma outra pessoa. Isso me lembra um pouco do julgamento que a gente faz com Capitu, quando o Bentinho que conta da história dela. Então, já teremos esse viés. É uma das coisas que eu vi aqui. Então, ter esse entendimento e essa percepção de que, essa história está sendo contada por uma outra pessoa, já contribui um pouco, porque a gente vai estar mais ou menos no mesmo local. Estaremos ali fazendo mais ou menos os mesmos julgamentos com o que estamos vendo. É um pouco diferente de Jane Eyre, que ali parece mais uma biografia da personagem principal. E outra coisa também que eu achei já interessante nesse começo é a gente sempre vai encontrar famílias ou círculos familiares com suas características, com seu jeito de ser, seja ele muito extrovertido, muito introvertido, todas essas coisas, e um pré-julgamento de cara falando assim, nossa, esse povo é violento, nossa, isso, aquilo, pode ser uma coisa muito equivocada, porque a gente não sabe, tem que conhecer um pouco mais. Isso me lembra muito os livros da Brené Brown, principalmente um que chama A Coragem de Ser Você Mesmo, no qual tem um capítulo aqui que tem o seguinte tema: de perto é mais difícil odiar o outro. Então, aproxime-se. E é isso. Vou me aproximar desses personagens aqui. Vou tentar entender um pouco mais toda a complexidade. É isso, gente. Essas foram as minhas primeiras impressões do livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu gostaria de saber de você. Você já leu esse livro? Sabe alguma coisa dele? Assim, o que você acha? Deixe aqui nos comentários, sem spoiler, por favor. Convido vocês para nos acompanhar nessa leitura conjunta. Acompanhe os próximos capítulos e me conta aí nos comentários o que você achou das minhas primeiras impressões, se quando você leu você pensou diferente, ou se você ainda não leu, se ficou curioso ou curiosa para conhecer essa história. Não deixe de curtir esse vídeo, se vocês gostaram. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque isso aí já ajuda um pouco na divulgação. E é a partir do seu like que a gente sabe se o vídeo está sendo legal ou não. Então, deixe aqui seus comentários e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!